Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa aqui, mais um podcast Café na Eju. E eu já comi pra caramba aqui, já bebi. E a minha convidada aqui, a Aurilene, tá só beliscando. Por isso que você vê a diferença aqui de corpite, ó. Pochetezinha aqui e ela corpinho de modelo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Suelen Oliveira e nós vamos conversar aqui, explorar um pouquinho da vida aqui da minha amiga Aurilene Moura Mesquita. Ela que trabalha na Coordenadoria de Violência Doméstica, aqui do Tribunal de Justiça, já há bastante tempo. Tem bastante assunto aqui para a gente conversar. E vamos fuçar aqui a vida dela, vamos escavacar aqui. Vou me aproveitar. Minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no Café com Eju. Fique à vontade, pode continuar detonando aqui a mesa. É nossa! Obrigada, Suelen. Obrigada pelo convite, obrigada pela lembrança e a oportunidade, né, de estar vindo aqui conversar com você, com os servidores do Poder Judiciário, enfim. Beleza, minha amiga. E hoje, como eu te falei, né, o objetivo é a gente escavacar a tua vida, sair um pouquinho, a gente vai entrar, claro, na vida profissional, que é muito importante também, né? Mas a gente queria saber um pouquinho aqui da tua trajetória, né? Como foi essa trajetória até você chegar aqui no Judiciário? Primeiro começando com a sua infância, minha amiga. Conta pra gente aí a sua história de vida, como era na sua casa, como era a sua família, o que vocês faziam. Ah, meu Deus. Vamos lá. Eu sou de uma família de 6 filhos, né? Filhos de cearense, né? E eu costumo dizer que a gente é retirante, né? Então o cearense, ele tá sempre procurando água, né? Gente que foge do Nordeste para buscar melhores condições, gente que foge fugindo. Gente que foge da seca, né? Eu também sou, viu? Sou da Paraíba. E eu vivo aqui no estado de Roraima desde os 8, 9 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos essa idade eu cheguei aqui. Eu sou a caçula de 6 irmãos. E lá em casa tem uma peculiaridade, uma coisa bastante interessante. Eu sou o estirão, né? Aquela assim... A diferença de idade dos meus irmãos, para mim, é muito grande. É mesmo? É muito grande. Então, assim, eu tenho até uma certa intimidade muito mais com as minhas sobrinhas, né? Assim, do que com os próprios meus irmãos. Porque meus irmãos, a idade deles, eles podiam ser meus pais. É mesmo? De tão diferente. Eu tenho uma irmã, que é a mais nova deles, a diferença dela para mim é de 12 anos. Eita! Então, assim, depois de eles todos já criados, adultos aí e tal. Aí aconteceu de tua mãe te fazer. Aí eu nasço. Ajudaram até a criar, né? Ajudaram até a criar nesse sentido. Mas também não houve, porque eles saíram de casa muito cedo, né? Saíram de casa para trabalhar, para terem suas tomando vidas. A vida deles, exatamente. Né? E eu fiquei, né? Eu fiquei porque eu era criança, enfim, adolescente. Então a gente tem essa diferença lá, né? Se você vê minhas sobrinhas, por exemplo, eu pareço muito mais irmãs das minhas sobrinhas do que dos meus irmãos. Teus irmãos. Isso, teve mais essa convivência assim, para brincar com eles, né? Isso. Para se divertir. E assim, você chegou aqui com 8 anos. Como é que era a sua vida aqui em Boa Vista? Como é que vocês construíram a vida aqui quando chegaram aqui? Então, a gente veio para cá do Maranhão, nós morávamos no Maranhão. Já tinham se retirado do Maranhão? Isso, nós já morávamos no Maranhão. Pai e mãe ou só mãe? Só mãe, a gente veio para cá, só mãe, né? E aí, nós chegamos aqui e a gente foi viver ali na região da Feira do Buriti, né? Então, eu me criei ali ao redor da Feira do Buriti, né? Nós somos feirantes, né? Nós somos pessoas de trabalhar na feira. Minha família trabalha com peixe a vida toda. Mas a minha mãe também foi procurar fazer outras coisas, né? Então, assim, a gente vendeu limão, cheiro verde, entregamos pudim, lanche, vendemos pipoca, né? Enfim, tudo que você puder imaginar, a gente vendeu, entendeu? Para sobreviver. Que legal. Morávamos ali na região da Feira do Buriti, moramos ali a vida toda. Eu estudei na escola Buritis e depois estudei na escola Camilo Dias. Inclusive disse esses dias para uma amiga que eu tenho muita vontade de voltar no Camilo Dias para poder entregar um pouco, devolver um pouco do que aquela escola foi para mim, sabe? Assim, eu tenho muita vontade. Ela disse, Aura, a gente vai arrumar um momento de você voltar lá. Porque eu sou muito grata pela... Faz um projeto lá, aplica um dos projetos aí da violência doméstica. Ela caberia? Caberia. De orientação. Eu tenho muita vontade de voltar lá, porque assim, eu estudei numa época que inclusive as minhas amigas dizem, uma época áurea, né, da escola Camilo Dias. Então, assim, a mãe da gente brigava pra gente ir pra casa, né?
de tanto tempo que a gente ficava na escola. Ah, entendeu? Você gostava do ambiente escolar, então né? assim, de manhã era o treino de vôlei, né? Até tal hora, de tarde era a aula, de noite era o teatro. Eles envolviam os alunos, né? A feira de ciências, o teatro. Então assim, eu fiz de tudo no Camilo Dias, né? Dançava quadrilha, então assim, tudo. Você praticamente morava dentro da escola, né? Então, Nossa, que diferente, que diferencial, né? Essa que escola diferencial. tinha, né? Então atraía assim, a comunidade. isso, e ainda tinha, ainda tem, na verdade, né, em frente à Escola Camilo Dias, a gente tem a comunidade São Bento. Ainda tinha a igreja aos domingos, né, então assim, era uma comunidade que estava junta praticamente de 7 dias por semana. Nossa, que legal, todo mundo convivendo ali, Isso. né? E você me falou, né, que a gente está conversando aqui, a gente até já comeu um pouquinho aqui, vou até comer jamais. Que você não veio de uma família que tinha o hábito de estudar, né? Isso. Conta pra gente como era essa família aí, A minha família não tem nenhuma formação acadêmica, educacional. Não tem, né? Tem escolaridade mínima, meus irmãos têm escolaridade mínima, meus pais também têm escolaridade mínima. A minha mãe não tem estudos, o estudo dela é suficiente para leitura e, né, escrita mínima. Porque era uma família muito pobre. Então, assim, eu sou a única dos filhos, né, que estudou, que terminou o ensino médio, que fez um ensino superior, que tirou o terceiro grau e tudo. Tem um irmão que se formou agora há pouco tempo, mas já foi depois de adulto já e foi tal. seguindo teus rastros aí, né? Eu acho que sim. Já foi um exemplo. Mas, Assim, assim, se ela conseguiu, eu também consigo. Eu venho de uma família que não tem a cultura do estudo, eu digo isso, entendeu? Entendi. E eu não digo isso de forma pejorativa ou ruim, não. É a cultura do trabalho. A cultura do nordestino é a cultura do trabalhar. Trabalhar, né? Para E sobreviver. aí, de repente, como vocês vieram, talvez numa situação um pouco já difícil, né? Se fosse todo mundo pro meio acadêmico, tua mãe ia ter que conseguir fazer tudo sozinha, né? Eu acho que talvez ela precisasse naquele momento, a família precisasse naquele momento de todo mundo estar envolvido, né? Se a gente volta um pouco na história, né? A década de 80, 70, 80 era uma década muito difícil para o pobre estudar, né? Nossa né? Senhora, eu já acesso pego uma nova realidade. Eu já vivo uma nova realidade porque eu vivo em Roraima, então tem escola próxima, né? É uma bênção. Apesar das E tem escola para todo mundo, apesar de tudo, né? Apesar das dificuldades, ainda era uma vida melhor do que a vida, né, no Ceará, no Maranhão, enfim. Que ainda era mais difícil, Isso. né? Para você estudar, para se locomover. Entendi. E quem foi que te incentivou, então, para seguir, né, essa carreira acadêmica, fazer faculdade? Teve algum incentivo? Não, eu não tive. Não tive nenhum incentivo. É difícil explicar, assim, porque eu na entendi. Verdade, não deve ter sido por maldade, né? Por questão de que não era uma perspectiva né? Não é se maldade, não é maldade, entendeu? É a cultura mesmo, a cultura do trabalho, entendeu? Então, assim, em algum momento eu percebi que eu poderia estudar, que eu me daria muito melhor estudando do que trabalhando na vida da feira e tal. E eu prossegui, né? Eu prossegui, fiz vestibular, passei, comecei a lecionar, né? No meu segundo ano de faculdade eu fui contratada como professora, sem nenhuma experiência, enfim, sem nunca ter pisado numa sala de aula, eu fui contratada como professora. Caiu lá de paraquedas, por enquanto. De paraquedas. Ainda estava no começo da faculdade, né? A gente não Sim, com sabe muita crianças coisa, né? de 4 anos, uma turma de primeiro período. E o meu plano de aula acabou em 30 minutos. Eita, o que é que fez com o moleque depois, Fê menina? Maria, eu olhei pra eles, eles olhavam pra mim. Vamos brincar de roda, garotada! E aí, assim, eu sempre tive muita sorte na vida, Suelen. Eu sempre fui rodeada de pessoas que me ajudaram. Nesse sentido... Te davam um empurrãozinho ali. Nesse sentido, eu não né? posso reclamar. Assim, eu sempre tive pessoas que me ajudaram bastante. E eu lembro exatamente nesse dia, eu na escola, com um plano de aula que tinha terminado, a colega me ajudou e me ensinou. Então, assim, eu aprendi a ser docente, eu aprendi a dar aula na prática, né? Da sala de aula. Exatamente. E depois foi reforçando ali na faculdade, já trazendo as suas experiências para o meu acadêmico, né? Então eu tive já a oportunidade de ter um trabalho diferente, né? Um trabalho que não era da feira, um trabalho que eu não precisava acordar às 4 horas da manhã. E quando foi que a tua mãe se tocou disso, assim? Minha filha tá caminhando por um caminho diferente e tá dando certo. Mulher, eu nem sei se ela já se tocou. Será, minha amiga? Não sei, acho que não, porque não é da cultura dela, entendeu?
Mas Não ela é. entende que você exerce uma função Entende, importante hoje, né? Entende. Não que você ser vendedor, comerciante, Não, não seja. claro que não, né? Mas que você mas tá ela não contribuindo compreende. para a Por sociedade exemplo, de uma assim, outra forma, né? Eu nem tento explicar, e não é maldade, nada do tipo. Né? Ela sabe que eu tenho um bom trabalho, mas ela desconhece o poder judiciário, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, assim, é porque faz parte da cultura, não é uma cultura de acesso à informação. Entendi. Não é uma cultura de entendimento geral do mundo. Não é. Minha mãe veio de pequenas cidades, pequenos lugarejos, cidades muito pequenas. E foi uma guerreira, né? A cidade maior que ela morou na vida é Roraima. E Roraima nem é uma grande cidade. Não é. Você tá entendendo? Mas então, assim, eu tiro o chapéu pra ela, né? Porque assim, sim. sair de sua terra natal, arrastando 6 filhos debaixo do braço e conseguir criar todo mundo, né? Nesse sentido ela é muito resiliente, porque eu nunca vi minha mãe reclamar. Nossa, nunca ouvi minha mãe é tão reclamar. difícil a gente não reclamar quando a gente tá no aperreio. Né? Nunca vi ela reclamar. Porque eu imagino que pra ela não foi fácil essa trajetória aí, né? Mas ouvi ela chorar muitas vezes à noite, com saudade dos irmãos, porque os meus irmãos saíram de casa também muito cedo para trabalhar, né? Então foram para garimpo. Eu tenho um irmão que passou 10 anos sem dar notícia. Eita, menino, sem... No mundo, né? Nossa. E a minha mãe chorava todas as noites. Morto. Ninguém sabia se estava vivo ou se Não, estava e a morto. época não tinha tanto acesso à informação. Não tinha, é verdade, não tinha tanto telefone. Não tinha. Nos garimpos, acho que provavelmente não tinha, né? Quando ele apareceu, ele estava casado com 2 filhos. Eita. E veio morar aqui conosco um bom tempo, entendeu? Então, Nossa. assim, vi ela chorar muitas vezes, mas nunca vi reclamar. É uma guerreira muito forte, muito sua guerreira. mãe, né? De Muito certa forte. forma, foi um bom exemplo, né? Sim. Para todos vocês, independente da área que escolheram para trabalhar. Mas ela foi um exemplo, né, de mulher, assim. De né, resiliência. De resiliência, porque assim, o que é que a gente vê hoje? A gente vê muitas mulheres com muitos filhos, mas que elas, às vezes, elas não conseguem criar os filhos todos. Termina, vou entregar isso aqui para esse, vou entregar isso para esse, para ter uma vida melhor que eu não consigo. Né? A gente vê muito isso, né? Mães que têm os filhos, mas que não criam, não consegue criar, não consegue. E pro bem da criança, eles terminam deixando com outra pessoa. E a gente tem uma formação, né? Apesar da falta de instrução, a gente tem uma formação moral muito boa em casa. Então, isso é que é o importante. E a formação, ela veio pelo exemplo, ela não veio pelas palavras. Então, Não. assim, essa coisa de, a sua mãe conversar, não. Não tinha. Não. A sua mãe, não. Não Entendeu? tinha. Minha Não filha, tem, não tem Ela esse era muito diálogo, prática, muito prática, muito entendeu? prática para resolver as coisas, né? E nesse sentido eu também sou bastante prática, assim, eu gosto das legal. coisas resolvidas. Resolvido. Espera aí que eu já resolvo. Chama a Aurilene ali que ela resolve tudo. E como foi assim para você sair, né, da sala de aula e vir trabalhar no outro universo? Então, eu era professora, fui professora durante 10 anos, né? Fui professora de educação básica, de escola de educação infantil. Sempre gostei mais da educação infantil do que o ensino fundamental, né? Trabalhar com as Sim, sempre gostei. Né? Primeiro período, segundo período, eu sempre me dei muito bem com esse público. E eu fiz um concurso. Fiz, na época que estava tendo muitos concursos, eu fiz um concurso. Houve uma enxurrada de concursos. Então, eu fiz TRE, boa, TRE, né? TJ, TRE, MPU. E assim, fiz. E meu nome ficou por ali, sabe? Ali, né? Não passei dentro das vagas, mas meu nome ficou ali. Aí eu, de novo, eu disse, eu acho que eu dou para isso aqui, sabe? Eu acho que se eu estudar um pouquinho, eu consigo. Eu cheguei perto. Não é tão difícil quanto eu imaginei. Exatamente. E aí eu abri mão de um turno à noite. Eu trabalhava 3 horários, de manhã, de tarde, de noite. Trabalhando, igual a mãe, né? Igual a mãe. E eu abri mão de um turno à noite. Eu dava aula à noite numa escola, eu tinha um contrato à noite. E eu fui para um cursinho. Né? E desse cursinho, o primeiro êxito que eu tive foi num concurso para o Ministério Público. Né? Então, eu fui servidora do Ministério Público. Hein? Durante 3 anos, eu fui servidora lá, né? Passei por 3 lugares lá dentro. Eu passei pelo setor de RH, passei pelo CEAF, que é o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Ministério Público, e passei pela equipe multidisciplinar lá do Espaço da Cidadania. Entendi. Então, assim, ali já foi a minha virada de chave para trabalhar na justiça, entender o sistema de justiça e tudo. E continuei estudando, né? E
quando foi em 2011, eu fiz concurso para o Poder Judiciário, para o cargo de pedagoga. E aí sim entrou já como pedagoga E aí, mesmo, há né, 10 também, anos, né? Agora, dia 4 de julho, eu faço 10 anos de Poder Judiciário. Nossa, vai ter aniversário? Vai desses 10 anos? É o meu Independence Day, é o dia da minha independência. E aqui no tribunal você já chegou e já foi trabalhar diretamente já na vara de violência doméstica, né? Antes era só uma vara, né? Isso, eu fui direto pro crime, né? Pro crime de violência doméstica. Meu Deus, a mulher foi direto pro crime. Saiu da sala de aula, saiu do MP, entrou direto no crime. E eu fui direto para violência doméstica, compus uma equipe multidisciplinar durante 2 anos e depois fui convidada, né? Convidada é uma forma bonita de falar, mas o magistrado literalmente me tirou da sala e me colocou na coordenadoria, porque alguém tinha dito a ele que eu era uma servidora muito boa e que eu iria saber levar o trabalho da coordenadoria acertou, de né? violência doméstica. Porque pegou a pessoa que tinha o perfil para ir para a coordenadoria, né? Porque na coordenadoria, nas coordenadorias, né, que existe aqui no tribunal, que é a coordenadoria da infância, tem a coordenadoria de violência doméstica, Exato. né? Não sei se tem outra. Não. É realizado um trabalho de articulação, né, com outras instituições, com a rede, com toda a rede. Precisa realmente de uma pessoa que tem esse perfil, um ou mais, né? A equipe cresceu, né? A equipe, num primeiro momento, era equipe, né? Equipe? Equipe. Gostei do neologismo. Era apenas eu fiquei lá durante um bom tempo. A equipe cresceu, né? A equipe hoje é muito boa e está fazendo um trabalho excelente. Mas o trabalho na coordenadoria é esse. É um trabalho de articulação de rede, é um trabalho de chamar a sociedade, conclamar as instituições para o combate à violência doméstica. E aí, nesse período, a gente tem, né, tentado fazer isso. Colecionamos várias vitórias, sabe, Suelen, nesses 10 anos. Colecionamos um prêmio de boas práticas no combate à violência doméstica. Serviços que duram aí pelo menos 6 anos, ininterruptamente, né? A gente tem a Patrulha Maria da Penha, que é um termo de cooperação com a Guarda Civil Municipal. Muito conhecido esse termo de cooperação, esse trabalho. Que existe há 6 anos, né? E a gente só é elogios para o trabalho da Patrulha Maria da Penha. E a gente tem grupo de terapias, a gente tem articulação de rede, a gente tem palestras, enfim, cursos diversos. E os magistrados que têm passado por lá, né, sendo a coordenação ficando a cargo deles, só tem melhorado ainda, implementado ainda mais as ações. Com certeza, né? Trazendo suas experiências, né? E hoje a gente está com a juíza, a doutora Suelen, né? Na primeira vara. E o doutor Jaime na segunda vara, né? A gente tem a composição perfeita, sabe? Assim, nossa, todo mundo com um perfil maravilhoso, né? A gente tem a doutora Suelen trabalhando no primeiro e o doutor Jaime no segundo juizado. E é uma composição perfeita para o atendimento da mulher vítima de violência doméstica. Nossa, é verdade. As mulheres merecem, né, um atendimento de qualidade, né? Principalmente quando estão passando por um momento difícil na vida, né, Aurilene? Eu digo assim que a Lei Maria da Penha é uma lei de empoderamento, né? A lei, primeiro é a lei que pegou, né? Toda pessoa nesse país, adulta, já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Todo mundo sabe que é a Lei Maria da Penha. Então é a lei que pegou. Acaba até quando vão presos, dizem, não, eu não cometi um crime muito grave, não foi Maria da Penha. Todo mundo já sabe o que é, né? Aí a gente tem, né, essa lei de empoderamento mesmo das mulheres e é um instrumento para elas usarem quando precisarem, né? Então, assim, a lei não é para prender ninguém, a lei não é, sabe? Na lei é para a mulher usar quando ela estiver numa situação de violência. Exatamente. A gente vê aí casos de mulheres, né, que às vezes estão sofrendo, né? E tem situações assim que ela quer sair, mas falta força para ela sair da situação por causa de ameaça, porque o marido diz que se ela sair de casa ele mata, né? E a lei tem, né, as formas de... Tem os instrumentos de prevenção e proteção, isso, né? Proteger a mulher para auxiliá-la a sair dessa relação difícil. Não é um tema fácil, Suelen, sabe? Não é complexo, um tema. É complexo. Eu tenho 10 anos de Poder Judiciário, 10 anos trabalhando na violência doméstica e eu não tenho respostas. Nossa, eu não cada tenho caso resposta. É um caso, né, Aurilene? Não tenho resposta para os casos, não tenho resposta para a estrutura social, assim, não tenho a menor pretensão de ter respostas prontas, porque vai além, alguns casos vão além do nosso entendimento, sabe? Assim, a gente não consegue, às vezes, a única coisa que eu posso fazer é não julgar.
Com certeza, Entendeu? não é o nosso papel, né? A também. assim, a minha melhor função ali dentro é a do não julgamento e do atendimento. Pronto, é isso que eu faço. É isso que é o nosso papel, né? A gente não está trabalhando para julgar ninguém, a gente está ali para fazer o nosso papel, né? E tentar fazer com que a lei funcione, né? Isso. Fazer o possível para que funcione. Mas assim, eu realmente tenho o entendimento assim de que tem situações muito difíceis, né? E que às vezes o próprio judiciário não consegue, né? Tirar aquela mulher daquela situação, porque não depende só do judiciário. Não depende. Hoje eu me deparei com um processo do município aqui, né? No município do estado. Ela é cega e ela é deficiente. Além da deficiência visual, ela tem uma outra deficiência física. E eu separei porque eu quero estudar o caso, entendeu? Porque as vulnerabilidades ali devem ser imensas, né? As violações muito maiores. E aí eu separei hoje porque eu quero dar uma olhada nesse caso. Tem outros casos também que já me chocaram, né? Acho que não sei se você estava num curso na qual eu relatei de um atendimento de uma menina numa comunidade indígena, que até hoje é o caso que mais me chocou. Não pela violência que ela, assim, sofreu, né? Em tese, foi até uma violência corriqueira, enfim. Mas ela contou a história dela, que ela, muito nova, ela foi trocada por uma saca de farinha. Estou lembrando dessa história mesmo. O pai dela deu ela, né, pro companheiro dela, por uma saca de farinha. Então, assim, o valor da mulher ainda, né, e no caso da mulher indígena, no caso o valor dela era uma saca de farinha. Então, nossa, assim, é algo ainda que me comove muito, esse tipo de coisa, sabe? Nossa, demais, olha. E aí ela passou a ser um objeto do... O valor social dela é o valor também, né? de uma saca de farinha. Quanto custa uma saca de farinha? 50, 100 reais, 150 reais? Olha que história, né? Essa, realmente, é comovente, né? É doloroso demais, né? E eu penso assim, que para você ter permanecido tantos anos na coordenadoria, né? Nessa área de violência doméstica, isso deve ter mexido um pouco com você, né? Ou você se acostumou a ver esses casos? Olha, eu não quero me acostumar com a desgraça, né? Assim, porque eu acho que a gente não deve se acostumar com a desgraça, né? Mas eu aprendi a lidar, né? O trabalho com as vulnerabilidades, ele em algum momento da tua vida, ele te impacta, né? Demais. E aí a gente vai para onde? Choque, a gente vai para terapia, né? Tem que se cuidar, a gente vai para terapia, a gente se cuida, né, emocionalmente, fisicamente. Então, assim, eu faço atividade física constantemente, sempre que necessito, faço terapia, justamente para poder lidar com as dores que não são minhas, mas é como se fossem minhas. E eu entendo perfeitamente, né? Porque eu trabalhei uma época realizando, né, a escuta, o depoimento especial, né? Que é a escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, inclusive violência sexual, né? E eu lembro que a primeira audiência na qual eu atuei, eu saí de lá com a dor de cabeça. Nossa, como eu saí ruim, Aurilene, de lá, com aquela história. Primeiro porque a gente já leu o processo, né? Então a gente já fica conhecendo a história. E depois a gente vai conversar com aquela criança, né? No meio de uma audiência, onde do outro lado estão assistindo o magistrado, Ministério Público, advogado, né? E além de ter aquela tensão, né? Porque tu tem medo de errar na metodologia, tu não pode deixar de ser humano, né? De atender a pessoa ali. Eu penso que a gente não pode ficar insensível de forma alguma, né? A gente não pode ficar insensível. Então, assim, a sensibilidade com a dor do outro, ela é extremamente importante. Nossa, verdade, Aurilene. E aí eu digo, não, acho que eu não vou conseguir prosseguir com isso. Mas aí precisava dessa mão de obra naquele momento, né? E eu fui participando. Eu nunca deixei de me incomodar. Não sofria, né? Mas realmente parece que eu criei uma casca ali para quando eu saísse dali, eu não ficasse remoendo aquelas histórias. Claro. Mas quantas noites eu não sonhei com aqueles meninos, aquelas meninas? Sonhei. Mas fiquei até onde precisaram de mim. Quando eu vi que já tinha outros profissionais atendendo, eu achei a oportunidade de dar ré, me retirar para descansar, né, também, né? Porque ninguém é de ferro, né? E eu imagino que a sua situação seja semelhante, porque você também olha os processos ali, mesmo estando na coordenadoria,
olha sim, a gente tem acesso aos processos, Uhum. embora tocando nos projetos ainda, a gente ainda, vez ou outra, precisa atender um caso um pouco mais específico e tudo. Mas hoje eu já estou bastante afastada do atendimento, né? Eu, por exemplo, vou estudar esse caso porque é um caso atípico e é um caso que precisa de uma intervenção diferente no sentido de entender vulnerabilidades outras que tem ali dentro. Mas, né, tem um tempo já que eu não atendo mais diretamente. Então, Todo mundo merece um descanso, né? Ficar direto nessas linhas de frente. Ô, minha amiga Tayane, entra, amiga! Minha amiga Thay, cabelinho de fogo aqui no estúdio, prestigiando o podcast. Pode sentar, minha querida. Quer um lanchinho? Quer? Depois? Depois? Tá, se sobrar alguma coisa aqui eu te dou, tá? Entra aqui. Bora. Vem aqui, minha amada. Outra pedagoga. Aqui, ó. Só pedagoga. 3 pedagogas. São todos pedagogos. Linda, maravilhosa. Dá um tchauzinho, amiga. Oi, gente, Depois tchau. a gente conta mais. Eu já comi foi muito. Pois é, minha amiga. Eu até... Onde é que a gente tava mesmo? Até me perdi aqui, ó. Nessa situação, né? De a gente não permanecer sempre assim nessas linhas de frente, né? Dá um descanso pra mente, né? Pra gente também não afetar o nosso psicológico, né? Para isso a gente tem que criar também outras estratégias, né? Então... você me falou que você faz exercício, né? Tento me manter saudável, então assim, há mais de 10 anos eu descobri a corrida de rua na minha vida. Então, tem mais de 10 anos que eu me considero uma corredora amadora de rua, né? Amadora, 10 anos correndo, já tá uma papalégua aí já. Porque eu fui papaléguas, né? Tem um grupo de corrida papalégua, né? E eu era da primeira turma Eu já te vi correndo. Dos papaléguas. Eu já te vi, mas nem te conhecia, ó. Teve uma corrida que a gente saiu ali do shopping, do pátio, eu participei. E eu vi você correndo com o grupo aqui do tribunal. Acho que foi do tribunal. Já tem um grupinho aqui, já né? teve outro grupo no tribunal. Hoje agora tem outro grupo. Então tem 10 anos que eu me mantenho ativa nesse sentido. É a forma mesmo de Mantém a forma, mantém a saúde física e mental. A forma de você desopilar mesmo, de você se manter são, né? Com certeza, minha amiga. Muito importante esse trabalho que você desenvolve e a forma como você lidar com ele, né? E é o que te mantém 10 anos aí nessa coordenadoria. Agora, minha amiga, eu queria entrar num ponto bem específico. Diga. Eu sei que você tem uma filha, né? Tenho. Quando foi que surgiu essa criança na sua vida? Quando foi que você virou mamãe? Suzane entrou na minha vida, eu tinha 19 anos. Eita, né? bem novinha, né, Auri? Isso. Suzane hoje é uma moça estudante acadêmica de agronomia. É mesmo? Já? Quantos anos? Ela já tem 20 anos, né? 20 anos. Acho que vocês duas juntas devem parecer duas irmãs, né? Parece. E ela parece contigo? Olha, ela é muito mais bonita, né? Toda mãe fala isso. Mas infelizmente a gente tem pouca contribuição, né? Ela é bonita porque Deus quis que ela fosse bonita. Né? Desse jeito. Dá trabalho? Nem um pouco. Nenhum. Filha muito boa, né? Não, a Suzane é o norte, né? A Suzane foi assim... Também foi a mola propulsora para um trabalho, né? Para continuar batalhando, estudando, Quando ter uma você vida teve melhor. ela, você já trabalhava? Se fora o trabalho lá na feira, que você disse que trabalhou um tempo? Trabalhava. trabalhava? Eu trabalhava num cursinho pré-vestibular. Já estava dando aula, né? Não era dando aula. Eu era tipo secretária. Secretária, né? Parte administrativa ali, isso. Né? E quando ela nasceu, você sentiu assim alguma diferença na sua vida? Que você pensou que, eu acho que agora, como eu tenho filho, eu vou ter dificuldade para seguir adiante. Senti dificuldades, né? Mas tive apoio da família nesse sentido, então eles sempre me oportunizaram continuar estudando, né? Assim, mas me ajudavam a cuidar dela, enquanto eu estudava, eu trabalhava, né? A ajuda era essa, né? Então, assim... mas eu fui me organizando direitinho, né? E aí, como logo em seguida eu fui ser professora, então ela sempre estudou nas escolas que eu trabalhei. Já levava ela. E a vida... E a vida seguiu, E a vida seguiu. Que coisa boa. E você já tem outro além dela? Não, tenho Quer ter outro ainda? Tá em tempo ainda, né? Tá novíssima, inteiraça. Tô procurando um pretendente aí. Manda currículo pra cá. A gente faz a seleção, que eu passo pra ela só os melhores. Mas aí tem que vir o traço genético, né? Enfim, né? Tem que ser bonito, tá? Ela deu uma indireta aí. Se for feio, não entra não. Manda a foto também no currículo pregado, tá? Cara... Crachá, corpo, tudo. E qual é o seu perfil, minha amiga, de homem, de namorado? Olha. Eu gosto dos altos.
Ah, Eu gosto entendi. dos altos. Atlético, magrelo, gordinho, barrigudinho de cerveja. Atleta. Atleta, por favor. igual você, pra correr Por junto. favor. É, pra correr junto. Ah, tá beleza, tem que combinar, né? É. Porque senão a Aurilene sai pra correr, o cabo fica lá tomando a cervejinha não deitado, dá, não dá, assistindo o jogo. Ai, Aurilene, legal, brincadeira, só pra descontrair, tá, minha amiga? Tá Pra de gente boa. sair dessa linha. Pois é, então eu estou aqui com minha companheira Aurilene, ela que tem uma história muito linda aqui de vida, né? Que é um exemplo, assim, eu tava falando aqui nos bastidores com ela, que, assim, eu acredito que mulheres fortes, né, como a Aurilene, são um exemplo para todas nós, principalmente para as mais jovens, né, que agora podem também estar numa situação semelhante à Aurilene e assim com pouca expectativa, né, para melhorar, para evoluir ou para mudar de profissão ou para seguir um rumo diferente, né, do que sua família segue, né. E assim, é uma história bonita e é uma história de superação, né? Porque a Aurilene, ela tem origens humildes, ela poderia ter seguido o mesmo caminho da família, mas ela sozinha, por si só, né? Ela enxergou que não era a vida que ela almejava, que ela gostava bastante de estudar, né, Auri? Isso. E ela correu atrás do sonho dela, né? E Essa coisa de gostar de estudar é interessante, porque eu sempre gostei de ler, muito, muito. Quem muito. tá lendo já tá automaticamente Muito. estudando, mesmo sem saber. Meu avô era uma espécie de caixeiro viajante, assim, sabe? Meu avô E era? comprava coisas num lugar e vendia em outra. E o meu avô era muito versado nas letras, né? E Apesar era? da família não ter, né, a vida educacional, mas ele era muito versado nas letras. Meu avô sabia tocar sanfona, né? Ele sabia muita coisa de cor. E o meu avô, por muito tempo, ele vendeu livros. Eita. Eu aprendi a ler naqueles contos de Júlia, não sei se vocês lembram. Lembro, Os sim, continhos, lembro. né, americanos, assim, né, Lembro, eu aquelas já li histórias. bastante aqueles livrinhos Eu ali. me alfabetizei ali, então É. assim, a gente sempre leu muito lá na minha casa. Muito, muito, E muito, quem muito, lê muito. já sai com a vantagem aí na frente. Porque quem gosta de ler, acha que tá só se divertindo ali, que é o lazer. Mas não é, você tá aprendendo. Você tá conhecendo um mundo novo. Quando você lê, você sai do seu espaço, entendeu? Você entre outras culturas. Eu gostei muito, assim, eu sempre gostei muito de ler. Eu leio tudo. E Nossa. assim, eu não tenho uma predileção por leitura, assim. Eu leio tudo, 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 tudo. É minha tudo, amiga, tudo. é minha irmã mesmo essa daí. Porque eu também, desde novinha, não é que eu gostasse, morresse por estudar, não. Eu sempre fui estudiosa. Aham. Mas ler, gente, pra mim, é até hoje o meu espaço de fuga, né? Quando eu leio ali, eu entro na história. Se a história tiver comovente, eu choro. Se tiver engraçado, eu sorrio. Eu pareço uma doida, eu tenho que estar sozinha, lendo ali, que é pra ninguém ficar me reparando. Porque eu entro na história. Eu lembro que eu li O Exorcista, né? Que é Eita, tu o teve coragem. livro, né? Que é o filme, né? Muito conhecido. Eu li o livro. E eu lembro, assim, de estar em casa fazendo as coisas, né? Lavando a louça, limpando a casa, né? De manhã. E eu ia lá e eu lia um capítulo, eu ficava com medo. Aí eu fechava. Nossa, aí eu mas ia é lá, lavava a assustável. louça, limpava alguma coisa. Mas a ansiedade para saber o que ia acontecer era tão grande, eu voltava e eu lia, eu ficava com medo de novo. Aí eu ia fazer alguma coisa, eu li o Querendo ler, livro, mas não conseguia. eu li o livro todinho dessa Mulher, forma, tu se leu. acredita? Eu já li livro de terror assim, mas esse do Exorcista eu nunca tive coragem, ó. Li o Exorcista, li. Nossa, eu li muito, assim. Eu leio muito, né? E aí você vai mudando, as predileções pela leitura vai mudando. Teve uma época que eu li muita coisa técnica, né? Chega aquela fase acadêmica, te isso, puxa bastante isso. também, né? Li muita ficção, então assim, muito da criatividade, muito do enriquecimento vocabular que você tem, né? Eu vejo que foi ali, né? Foi lá nos livros melhora, que eu adquiri, entendeu? Então, eu já li de romances, Júlia, né? Já li de romances panfletário mesmo, Júlia, de livros de terror, de livros acadêmicos, de leituras filosóficas. Então, assim, eu já li de tudo na vida. tudo. Hoje, assim, hoje eu já faço uma seleção. Na biblioteca ambulante. Hoje eu também já estou bem seletiva, até porque eu não tenho tempo mais para estar lendo tudo, né? Como antes, né? Antes eu tinha, por exemplo, não tinha aula quando eu era adolescente. Eu tinha o dia todo para mim, né? Fazia muita coisa em casa. E hoje o meu tempo ele é regrado, né? Então realmente a gente tem que fazer uma seleção. Pelo gosto que muda, né? Pelo gosto que muda. E pela capacidade de atenção que a gente vai perdendo também ao longo dos anos. E a questão das mídias também que vai tirando. Hoje, 15 minutos com o livro aberto
É um sofrimento. Sem Essa vergonha. geração, né, minha amiga? E a gente tá aqui inserido nisso tudo. Isso, então eu é um movimento. inseridíssima, menina. Quando eu entro ali no TikTok, eu vou ver essas leseiras, não. Não, só um pouquinho pra relaxar. E eu fico lá. Me recuso a ter TikTok, viu? Eu boto só coisa de comédia, Eu de me recuso engraçado. a ter TikTok. Não tem, não? Não, TikTok É não. mesmo, Me Ana? recuso. Mas tem algumas Me coisas recuso. engraçadinhas ali. Me recuso. Eu não gosto assim, por exemplo, eu sei que tem muita gente ali que vai aparecer, porque quer ser famoso, né? Dançando, tudo. Nossa, mas tem umas coisas tão engraçadas, Aurilene. Eu não sei se é porque eu uso as mesmas, meu filho às vezes acessa meu celular e ele bota só a leseira dele. Não, TikTok não tem não, me recuso. É me mesmo, recuso, mano? me Pois eu já recuso. desci o nível, eu já tô no TikTok. é Kawaii. Tem lá no meu celular. Meu filho Sério? me obriga, mãe, se cadastra no Kawaii aí, que é pra me dar dinheiro. Eu digo, menino, esse negócio dá dinheiro mesmo. E não é que deu pra ele, menina. Quando eu acessei lá, caiu o dinheiro na conta dele, no Kawaii. Eu digo, rapaz, que menino esperto, eu não gosto de estudar, mas gosto de, Gosto de ganhar, dinheiro, né? Empreendedor. Vai estudar, Empreendedor menino. de palco. É um artistazinho. Pois é, minha amiga. E eu queria falar, assim, um outro ponto contigo, assim, já voltando aqui pro lado mais sério, né? Sim. Que mensagem tu daria hoje para uma jovem que está entrando em um relacionamento, já entrou, né? E ela percebe que o namoradinho ou o marido dela está começando a querer dominar ali o pedaço, querer ser muito ciumento, controlar as roupas dela. Já está começando por ali, né? Não querer que ela saia mais sozinha, querer estar 24 horas fiscalizando, olhando o celular dela. O que é que você diria para uma jovem dessa? Ela tem como sair ainda. Suelen, a vida para a mulher hoje ela é muito diferente, né? As Uhum. oportunidades, embora a gente fale das dificuldades ainda de ser mulher, eu falava para um grupo de professores agora na comarca de São Luís, né? Uhum. Falava para eles como a maldade preferem as mulheres, né? Falava para eles acerca de que um homem jamais vai saber o que é você entrar no Uber sozinho. Jamais. Entendeu? Jamais. Né? Ele Ficar com jamais medo. vai saber o que é uma jovem passar numa construção que tem um monte de homem trabalhando. Então assim, apesar Somente as jovens. apesar da vida hoje, né, eu digo ainda, para a mulher ser mais fácil, né, você ter, ainda assim a gente tem maldades que são próprias, né, para o nosso gênero. Uhum. Então assim, o relacionamento são escolhas, né? São escolhas. Se essa moça está percebendo que esse homem é assim, controlador, ciumento, até violento, que ela não case e tenha 3 filhos com ele. Olha aí, Entendeu? moçada. Presta atenção Porque aí. ela, daqui a 5, 10 anos, né, ele vai estar igual ou pior. E a única coisa que ela vai poder fazer é lamentar. De ter escolhido aquele homem para ser Porque pai, ele já tá dando mostras, né? para ser pai dos Só filhos que a mulher, dela. ela tem a mania de pensar, não, ele vai mudar. Eu vou conseguir mudar ele. O amor, né? Parece que a mulher foi feita para... Essa esperança ser na romântica, mudança né? do Não sei. comportamento do companheiro é uma coisa muito difícil de ser mudada. Suelen, quantas vezes você disse que ia começar a acordar cedo e fazer atividade física? Oxe, milhões. Você mudou? Não, tô do mesmo jeito, só comendo aquele levantamento de garfo. A dificuldade da gente mudar um comportamento nosso é muito grande. Nosso! Como que você vai mudar o outro? É mesmo. Mudar o outro Mudar o ser humano. Mudar o outro é uma briga perdida. Nossa, é mesmo. Mudar o outro é uma briga perdida. Então, assim, a escolha mais difícil para a vida das mulheres, e aí eu me incluo nisso também, é a escolha com quem você vai se relacionar. Entendi. Se você não escolhe bem, você paga as consequências da sua escolha. Exatamente. E às vezes você se enfia numa situação que você poderia estar solteira, né? Muito melhor estar sozinho do que mal acompanhada, né? Exatamente. Tem problema ficar solteira? Nenhum. Hoje você é Nossa solteira, né, minha senhora, amiga? tem nada. Nenhum Hoje você problema. é solteira. Solteira. Você tem problema em ser solteira? Nenhum. Não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema de, meu Deus, estou só, vou morrer Tô só. desesperada. Outro dia morre, nós não. discutimos isso lá na coordenadoria. Ai, porque vai morrer só. Eu disse, se tu chamar teu marido para morrer contigo, tu acha que ele vai? Vai nada, ele não vai poder nem entrar na UTI. Quando tu estiver morrendo lá na UTI, é 15 minutos, mano.
que Não, e não quem tem coragem mais Romeu vai e Julieta. viver. Não existe Romeu e Não Julieta. existe, mano. Se você chamar ele, eu tô morrendo aqui, vamos morrer comigo pra você não ficar aí sozinho. Arranja outra na outra semana. Não só o homem, se brincando. tiver acontecendo com um homem semana não, mas também, um mês, se 2 tiver meses. acontecendo com um homem também e ele chamar a mulher pra morrer, ela não quer. Ninguém quer morrer, a gente vai na hora, né? E ninguém quer ir junto. Então com essa esse história de que eu vou morrer sozinho, vou ficar sozinho, isso é uma falácia, é uma... Minha amiga, todo mundo morre sozinho. Talvez seja auxiliado ali do outro lado espiritual, a gente não sabe, né? Mas aí você tem parentes, filhos, amigos que você faz durante a vida, entendeu? Mas na hora que tá morrendo mesmo, tu não tá nem vendo quem tá ali contigo. Tu morre só. É tua passagem. É. Não tem o que fazer, Não é né? você e Deus, entendeu? É você e Deus. Deus é que nunca nos abandona, né? Exato. Pra quem nele acredita. É isso mesmo, minha amiga. E assim, se você, por exemplo, no caso, aquele homem que eu digo, posso falar na minha linguagem? Pode. Tá. E aquele homem cangaeiro, você acha que ele tem jeito? Traduzo? Não, eu já entendi. Cangaeiro. Cangaeiro é aquele homem que trai. Trai. E a mulher tá lá. Olha, eu acho o seguinte. Eu acho que quem trai uma vez pode não trair a segunda. Uhum. Entendeu? Tu acha? Acho. Quem trai uma vez pode não trair uma segunda. Se arrepende. Pode se arrepender. Eu acredito no arrependimento do ser humano, entendeu? Agora, quem trai 2, 3... Ah, não tem jeito. Não. Entendeu? Reiterada, já tá acostumado, né? É o normal. Né? Então, eu acho que quem trai uma vez pode não trair uma segunda. Entendi. Entendeu? Aurilene, nesses casos, esses processos aí que você sempre vê, acompanha há muitos anos, né? Tem alguma relação entre violência e traição? Muitas. Principalmente da desconfiança da traição, né? A desconfiança da traição. O homem, ele lida com a masculinidade dele de uma forma extremamente frágil, né? Aí, ó, pra vocês. A masculinidade Meninos do aí. homem é muito frágil, porque assim, se você atinge a masculinidade do homem, você é como se estivesse, sabe, atingindo a honra dele, ele mata por isso. Nossa, gente. Ele mata. Quantas brigas a gente não já viu do homem, seu viado, aí o cara se sente, né, atingiu a honra dele e ele briga por isso, ele agride o outro, não estou nem falando em relação à mulher, entendeu? Então, quando o homem se vê atingido na sua honra, quando ele supostamente entende, né, que uma mulher botou chifre nele. E às vezes nem botou, né, minha amiga? Às vezes só uma Às vezes até desconfiança. botou, entendeu? Às vezes bota Às mesmo. vezes até botou. E aí? Mas assim, botou, tá botado, né? vai fazer o quê, né? Matar. São Pedro diz que quem não tem chifre não vai pro céu. Meu então... Deus do céu! Uhul! Vamos pro céu! Eu não tenho, Ai, tá? ai. Por favor. Não, amiga, mas assim, aí o homem, ele não lida bem com o atingimento da honra dele, né? Entendi. E assim, quantas mulheres você conhece que saíram por aí matando os homens porque levaram um chifre? Rapaz, é muito raro, né? É muito raro. Então, a mulher a- bola pra frente. Ou ela perdoa logo, porque mulher bicho besta mesmo, às vezes perdoa o camarada. Ou então ela dá um chute na bunda dele e segue a vida dela, Exatamente. né? Matar mesmo assim é bem difícil, né? Então, É. entendeu? Então, assim, tem uma diferença. Então, essa masculinidade do homem, ela é muito frágil, né? Então, os homens, eu sou tal, sou... Baixa não. um chifrinho Não. e pronto. Aí o Não. desespero começa aqui. Não, é só tu dizer que o negocinho dele é desse tamanho que ele já... Eita, molecha! Se Não tu corta, diz- não. se tu não diz- corta, não. Que o negócio dele é caroço de amendoim, Meu acabou pai com o homem. eterno. Pronto, Acabou morreu. com o homem. Não pode cortar, tá, Diego? Ai, pode cortar, viu? Corta essa parte. Gente, que maravilha. Mas enfim, é uma masculinidade muito frágil, né? É construída na base apenas da questão da sexualidade e aí do domínio da fêmea, né? E aí se a gente entrar mais num campo sociológico da Vai coisa, vir da pré-história, né? no domínio da fêmea. Uhum. Aham. Coitada de nós fêmeas, né, Aurilene? A gente tem que sair desse domínio o mais rápido possível. E nós estamos conseguindo aos pouquinhos, né? Com muita luta, né, Auri? Devagarinho a gente está conseguindo galgar, né, alguns degraus e ter a nossa própria independência. As mudanças, né, legais, elas já existem, né, Uhum. em termos de igualdade. Agora a gente busca uma igualdade mais formal no dia a dia, na exatamente. construção das relações, menos julgamentos. E nas Agora, nossas atitudes também de não aceitação, né? Não agora aceitar. a cereja do bolo, Suelen, é assim, é que quem nos julga muito mais são outras mulheres, né? Eu Poxa tenho vida. uma... Esse companheiro aí tão fraca. Eu tenho uma mini página no Instagram que nem é tão concorrida assim. E quem me ataca lá
É mulher. É mulher. Nossa, não dá nem pra acreditar, né, Aure? É. Como é lá o nome? Como é que a gente acessa a tua página? Se a gente quiser? É meu Como- Instagram normal. É teu Instagram, Aurilene? Arroba Nauri, _Moura. Vou te seguir. E não é nada demais, eu posto as coisas, né? Eu sou professora num cursinho para concurso, posto as coisas da violência doméstica, enfim, não é nada muito, sabe? Mas assim, já aconteceu mais de uma vez, né? Eu ser atacada por outras mulheres. Dá nem pra Nunca nenhum acreditar. homem chegou lá dizendo: ai, você não acha que não precisa fazer esse tipo de coisa? Ai, você não acha que está sendo muito grossa nas suas opiniões? Ai, você não... Mulheres fazem isso. Mulheres, Dá nem né? pra acreditar, né? Então, Porque mulheres não sei odeiam se outras desconhece mulheres. essa luta, né? Ou não passam, nunca passaram por situação difícil. Não sei, não dá pra entender. Eu não consigo entender a cabeça de mulheres que não procuram entender outras mulheres, né? Porque a gente está na pele de uma mulher, né? Eu A costumo gente sabe dizer quais que, são as nossas dificuldades. Eu digo que mulheres odeiam outras mulheres. Mana, não quero fazer parte desse grupo, Eu também não. Eu Também quero não. fazer parte do grupo que uma mulher dá força para outra, que uma mulher ajuda a outra e que uma mulher sente orgulho de outra. É Eu isso também. aí. Então somos. Bom, Aurilene, nosso tempo está acabando, né? Nosso podcast está muito bacana, né? Adorei essa conversa com você, né, minha amiga? Um prazer assim imenso, né? Porque a gente já tem uma amizade, né? Temos. A gente já tem contato aqui há bastante tempo aqui no tribunal, mas eu não conhecia a tua história. Olha, eu fiquei muito feliz assim em Que saber, bom. né, dessa tua história assim. É um exemplo assim para nós, né? Para todas nós mulheres, né? Um exemplo de luta, né? Um exemplo de pessoa que consegue mesmo saber o que quer, né? Consegue conciliar o trabalho com a maternidade. E assim, Suela, é interessante que se eu cheguei nessa posição de luta, de alguém que está ali trabalhando pelo direito das mulheres, não foi algo pensado, né? Não. Foi algo que foi acontecendo. Foi né? natural, porque é natural de você, a sua vida, personalidade. Não, a vida me As trouxe pessoas te até aqui, puxam. né? A vida me trouxe até aqui. Então, assim, não foi nada muito programado. Eu fui estudar o feminismo. Não. Foi não. vindo naturalmente Não, à medida eu- que você foi precisando para desenvolver o seu Exatamente. Eu fui trabalho. chegando aqui, entendeu? E entendendo as Aham. dores das mulheres, né? Então, assim, mais do que qualquer teoria, estudo acadêmico, coisa desse tipo, eu digo muito lá no juizado que eu me importo com a Dona Maria, com a Dona Joana, com a Dona Nice, com a Dona... né? Eu me importo com as mulheres. Nossa, então, assim, que bom. É uma companheira independente de mesmo. qualquer questão filosófica, acadêmica ou de movimento social, eu me importo com a As vida das mulheres, pessoas. Isso. Exatamente, muito boa, muito bonita aí. E que mensagem você daria agora, né, para as nossas colegas que estão nos assistindo, mulheres que estão trabalhando ou tomando conta dos seus filhos em casa? Que mensagem você daria para elas hoje, para elas ficarem atentas, né, para não sofrerem nenhum tipo de violência? Que sinais elas podem detectar de que elas estão passando, mesmo sem perceber agora, estão começando a se sentirem oprimidas, né? Assim, não chegaram a sofrer uma violência física ainda, mas estão sofrendo um outro tipo de violência e não perceberam. O que é que você diria? Como é isso? Suelen, eu acho o seguinte, que a gente precisa saber quem a gente é, entendeu? A gente precisa saber para que a gente veio, para que a gente veio ao mundo, né? Então, eu acho que as mulheres, elas precisam saber quem elas são. Se ela é a dona de casa, se ela é a profissional, se ela é a magistrada, se ela é a servidora. Eu acho que saber quem você te dá condições de enfrentar a vida, entendeu? Exatamente. Te dá condições de enfrentar a vida. Problemas todos nós temos, Suelen, Todo entendeu? mundo, não Em tem- maior ou menor grau, todos nós temos. Então, não tem assim, vida perfeita, não né, tem, Aure? não tem. E outra, e aí eu digo, né, as mulheres, elas precisam tomar para si a responsabilidade, né, da própria vida, né? Nossa. Então, assim, saber as coisas, estudar, empreender, ser amiga, enfim, né, tomar para si a responsabilidade, né, da sua existência seu aqui rumo, né? e saber quem ela é no mundo. Então, assim, a partir do momento que você sabe quem você é, nada te destrói. Você pode Você tá passar em por pé como uma momentos. rocha ali. Você pode passar por momentos ruins, claro. Qualquer uma de nós está passível disso. Mas se você sabe quem você é, de onde você veio, pronto, né? É teu porto seguro ali, né? Seu porto seguro.
Ok. É o controle da sua personalidade, entendeu? Assim, não tem força maior nesse mundo do que a força da sua personalidade. Nossa, que frase linda. Anota aí, Globo. Minha amiga, você gostaria de mandar um alô pra alguém? Eu acho que pode fechar com um beijinho. Beijinho pra todos. Beijão. Olha, essa aqui é a tua câmera. Tá. Dá um tchauzinho aí, um abração. De Miss. Um beijão aí para todos os servidores, colaboradores, nossos É. queridos estagiários que estão nos ajudando. Eu já tô olhando para a câmera da outra, que tô doidinho, o outro tá me dizendo que a câmera é aquela. Um abraço para nossa diretora da EJU, desembargadora Elaine Bianchi. Gostaria de mandar um abração aí também para os nossos colegas, Tayane Salles, que invadiu aqui o nosso podcast, a Ana Paula Joaquim, nossa coordenadora acadêmica. Um abração para o Marlon Brandes, o rapaz da informática, o nosso chefe aqui do setor de tecnologia da informação. Um beijão para as meninas estagiárias Cauane, aqui da EJU. Para a Ricaele, estagiária de comunicação. Não posso deixar de mandar um grande abraço para todos. E obrigada aí, colegas do estúdio, Lohane, Diego, Lineker, Vera, que são os guerreiros, os melhores profissionais aqui de Boa Vista. Beijão, tchau, até o próximo pod.